Olá, pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula de hoje, eu vou compartilhar o nosso slide com vocês para a gente começar a nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre processo de formação de palavras e eu queria recapitular rapidamente a nossa aula anterior, que nós falamos sobre a estrutura das palavras. Então, as palavras na língua portuguesa, elas são formadas por unidades mínimas de significação, que são os morfemas. Nós vimos que nós temos o primeiro morfema, que é o radical, que ele dá sentido à palavra. Depois nós vimos os afixos, que serão muito importantes para a nossa aula de hoje, que se dividem em prefixos e sufixos. Nós também vimos a vogal temática, que quando unida ao radical, ela forma o tema da palavra, e também ela determina a conjugação verbal na língua portuguesa. Nós temos a primeira conjugação, quando a vogal temática é a, segunda conjugação, vogal temática e terceira conjugação, a vogal temática I. E também nós vimos as desinências, que se dividem em desinência modo temporal e desinência número pessoal. E hoje nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras, ou seja, como se formam as palavras na língua portuguesa. Na língua portuguesa, existem dois processos principais, que é primeiro o processo da composição e depois o processo da derivação. E existem outros processos em que outras palavras são formadas. A maioria das palavras serão formadas ou pelo processo da composição ou pelo processo da derivação. E as demais palavras que vierem a surgir, né, isso em menos quantidade, serão formadas pelos processos da redução, onomatopeia, estrangeirismo e neologismo. O primeiro processo que nós vamos ver é o processo da composição. Ele é a associação de duas ou mais palavras ou de dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. E o processo da composição se divide em justaposição, aglutinação e os casos especiais, que são dos compostos eruditos e do hibridismo. O processo de composição por justaposição é a união de duas ou mais palavras ou de dois ou mais radicais sem alterar a estrutura desse radical ou dessa palavra. É o caso de vai e vem, biólogo, televisão, cor-de-rosa, que está com um erro aí, eu peço até perdão a vocês, um erro de grafia. Então, aqui no processo da composição por justaposição, nem sempre os elementos virão ligados por hífen, então a gente precisa prestar atenção nisso. O segundo processo da composição é o da aglutinação, onde nós temos dois ou mais vocábulos ou radicais se unindo com a perda de um ou mais de um de seus elementos fonéticos. Ou seja, o radical ou a palavra, eles irão se unir, mas haverá uma perda fonética, perda de algum elemento fonético. É o caso de embora, quintessência e hidrelétrico. Os outros casos do processo de composição são dos compostos eruditos, em que a união, né, a composição de radicais gregos ou latinos, nós vamos ter elementos gregos e latinos se unindo, e nos compostos eruditos são apenas compostos gregos e latinos. E no hibridismo, que são palavras compostas por elementos de línguas diferentes. Então, aqui nós poderemos ter, sim, compostos gregos e latinos, mas também outros compostos de outras línguas, além do português também com outras línguas. E o segundo processo que nós vamos ver hoje, principal na língua portuguesa, é o processo da derivação, que consiste em formar uma nova palavra chamada de derivada a partir de outra já existente, chamada de primitiva. Então, nós temos uma palavra primitiva que vai passar pelo processo da derivação e vai formar uma nova palavra. Essa nova palavra nós vamos chamar de derivada. O processo de derivação, ele se divide em prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética,
regressiva e imprópria. Nós vamos ver cada um deles e seus exemplos. Na derivação prefixal, nós temos o acréscimo de um prefixo a um radical ou a uma palavra primitiva. É o caso de desligar. Pré-histórico, aqui também algumas palavras irão aparecer com hífen, outras não. Então, nós temos o acréscimo de um prefixo. Você pode anotar esses outros exemplos aí no seu caderno. No processo de derivação sufixal, nós temos acréscimo de um sufixo a um radical ou uma palavra primitiva. E nesse processo, a palavra pode ser alterada, né? Ela pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. No caso do acréscimo do sufixo a um radical, nós temos o exemplo de dentista, boiada, realizar. E no caso dos exemplos, no caso das alterações, que essa palavra possa ter, no caso do acréscimo do sufixo, essas mudanças, elas podem ser nominal, verbal ou adverbial. No caso da derivação sufixal nominal, é quando nós formamos substantivos e adjetivos. Um exemplo aí, no caso da palavra livro, formando livraria, com o processo de derivação sufixal. A derivação sufixal verbal, quando nós formamos verbos, esqui, esquiar, e a adverbial, quando nós formamos advérbios, apaixonado, apaixonadamente. O processo de derivação prefixal e sufixal ocorre quando há o acréscimo de um prefixo e um sufixo de forma não simultânea a uma palavra primitiva ou radical. Nós vamos estar vendo isso aí mais à frente e tratar dessa questão de forma não simultânea. Nós vamos ver como ocorre esse processo. Então, nós temos o exemplo de infelizmente e desleal, que foi feito o processo da derivação prefixal e sufixal, em que nós temos o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Também nós temos o processo de derivação parasintética, ou parassíntese, né? Quando há o acréscimo de um prefixo e um sufixo de forma simultânea a uma palavra primitiva. É o caso de envergonhar, enfileirar, empapelar. Na derivação prefixal e sufixal, nós também temos o acréscimo de um prefixo e de um sufixo. E aqui na parasintética ocorre o mesmo processo. Só que lá na anterior, que nós vimos, é um processo que ocorre de forma não simultânea. Aqui, na parasintética, ocorre de forma simultânea. E como que eu vou diferenciar isso? Você vai perguntar, como que eu vou fazer para saber qual que é um e qual que é outro? Então, vamos lá. A diferença entre a derivação parasintética e a derivação prefixal e sufixal. Na prefixal e sufixal, é possível retirar um dos afixos e a palavra manter o significado, mesmo que seja um significado, provavelmente, né, vai ser um significado distinto, né, de quando ela estava com um prefixo e sufixo. Mas vamos lá. O exemplo que nós temos aí, infeliz. Infelizmente. Na palavra infelizmente, se eu tirar o mente, eu fico com a palavra infeliz. Se eu tirar o prefixo in, eu fico com a palavra felizmente. Então, nesse processo de derivação sufixal, é possível retirar os afixos e a palavra não perder o sentido, não perder sentido. E na derivação parasintética, se algum dos afixos, prefixos ou sufixos for retirado, a palavra perde o sentido. Ou seja, na palavra envergonhar, se eu tirar o em e ficar vergonhar, não vai, essa palavra não tem sentido. E ou se eu tirar o sufixo ar e ficar envergonhe, porque a palavra envergonhar ela é formada pelo radical, né, em que foram acrescidos o prefixo e o sufixo. Então, se eu tiro o sufixo ar, essa palavra fica sem sentido no restante que ficou. Então, na derivação parasintética, não é possível retirar os afixos. Na derivação regressiva,
a palavra resulta de verbo que perdeu elementos terminais, sufixos e desinências. As palavras originadas desse processo são chamadas de deverbais ou pós-verbais. Então, nós temos a palavra em que ela perde, né, a palavra é o resultado, ela é o fruto de um verbo e ela perde elementos terminais, ou seja, elementos que estão no fim dela. Então, nós vamos formar palavras nós vamos formar palavras deverbais ou pós-verbais, né? Então, é o caso de mudar, muda, combater, combate. Na derivação imprópria, é quando a palavra muda de classe gramatical, mas não há alteração na forma. No exemplo que nós temos aí, da palavra janta, né, do verbo e da palavra janta. O jantar estava muito bom. Nós temos jantar como um substantivo. E fui jantar ontem à noite com o Luiz. Nós temos jantar como verbo. Então, a palavra, ela não sofre alteração, mas ela muda sua classe gramatical dependendo da oração que ela estiver. E aí, para finalizar a nossa aula, nós temos os outros processos né, de formação de palavras. O primeiro processo da redução, da onomatopeia, do estrangeirismo e do neologismo. O primeiro processo da redução, ele consiste no uso da palavra de maneira abreviada. Então, nós podemos observar que algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia são frutos de um processo de formação em que ela sofreu redução. É o caso da palavra ônibus, da palavra foto, moto, né? E outras palavras, se você, porventura, lembrar, você pode incluir nos seus exemplos, né? E são palavras que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente, né, muitas vezes não para pensar que ela sofreu um processo de redução ou, né, não tem o conhecimento disso. O segundo processo que nós poderemos ter na nossa língua é o da onomatopeia, quando a palavra imita ou representa certos sons. Nós temos esses exemplos aí, fio-fio, tic-tac, atim, né? Vai imitar determinados sons. E o processo do estrangeirismo, quando as palavras ou expressões estrangeiras passam a fazer parte da nossa língua. No caso, show, mouse, feedback, são palavras que nós usamos, né, diariamente e que são palavras estrangeiras que foram incorporadas, né, à nossa língua. E, por fim, o neologismo, que são palavras novas, né, que foram criadas para atender à necessidade de expressão dos falantes da língua. Né? Nós temos exemplo de internetês, que é a linguagem da internet, e clicar, que vem do inglês, né, clique. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos o processo de formação de palavras, em que nós temos dois processos principais e gerais, né, em que a maioria das palavras são formadas, que é o processo da composição, né, e da derivação. O processo da composição, nós vimos que ele se divide em justaposição, aglutinação, compostos eruditos e hibridismo. E o processo da derivação? Ele se divide em prefixal, sufixal, prefixal e sufixal para a síntese, e nós também demos uma dica de como vamos diferenciar a derivação prefixal e sufixal da derivação para a síntese. Nós temos ainda a derivação regressiva e a derivação imprópria. E também vimos outros processos em que algumas palavras da nossa língua são formadas, que é o primeiro processo da redução, da onomatopeia, do estrangeirismo e do neologismo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter aproveitado. Então, até a nossa próxima aula.